Saúde a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os convido a abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo de 12 ao 36. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 12 ao 36. Eu vou fazer a leitura de todo esse texto e peço que você acompanhe na sua Bíblia aberta, do versículo 12 até o final do capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E, tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então
Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Eu sonhei um sonho em um tempo que passou, quando era grande a esperança e valia a pena viver. Eu sonhei que o amor nunca morreria. Eu sonhei que Deus seria misericordioso. Eu sonhei que minha vida seria tão diferente deste inferno em que vivo, tão diferente agora do que parecia. Agora a vida assassinou o sonho que eu sonhei. Essas palavras são da personagem Fantine, baseado na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, que foi adaptada várias vezes para o cinema, e em 2012 houve uma adaptação que a atriz Anne Hathaway interpreta essa personagem, e ela inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz por essa interpretação, e ela canta essa canção, que é Eu Sonhei um Sonho. E ela termina dizendo essas palavras que nós lemos: agora a vida assassinou o sonho que eu sonhei. Expressando a sua dor, o seu sofrimento diante da decepção, diante de um sonho que ela teve, onde ela conheceu alguém que parecia ser o amor da sua vida, que lhe fez promessas e que trouxe muita alegria para ela, mas que no final das contas a abandonou, deixando ela grávida, deixando ela com um bebê, sozinha neste mundo. Essa mulher, na pobreza dela e no seu sofrimento, ela expressa essas palavras: eu sonhei que Deus seria misericordioso. Eu sonhei uma vida diferente deste inferno que agora eu vivo. São palavras de uma pessoa desesperada que não vê mais sentido nessa vida. E agora a vida matou, assassinou o sonho que eu sonhei. Meus irmãos, talvez essas palavras poderiam expressar José dentro daquela cisterna, sendo deixado ali para morrer ou sendo vendido como escravo aos ismaelitas, onde depois de rasgarem a sua túnica, depois de tomarem a sua túnica, o planejavam matar. O sonhador, de matar não somente José, mas de matar os seus sonhos, como deixa claro o versículo de número 19. Vem lá o tal sonhador. Como deixa claro o versículo 20. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Vejamos em que lhe darão os sonhos. O assassinato de José é a tentativa de assassinar os sonhos, de exterminar, de despedaçar os seus sonhos. Mas ao contrário de Fantine, a personagem de Os Miseráveis, José não canta, José não murmura, José não reclama a respeito de Deus. Ele permanece mudo, como uma ovelha sendo levada para o matadouro. Ele permanece mudo nessa cena. Ele não diz nenhuma palavra. O José sonhador, o José falador, o José que falava para os outros orgulhosamente do seu sonho,
O José que usava a roupa, símbolo do favoritismo do seu pai. A roupa de um rei, para deixar claro que ele era o rei, que ele seria o rei. Agora, esse José que contava os seus sonhos, que falava pelos cantos, que, como diz no Nordeste, parecia que bebeu água de chocalho, permanece mudo, como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele que disse apenas essa palavra: eis-me aqui. Ele que falou a respeito de como estavam os seus irmãos, do estado deles. Ele procurava o shalom, é a palavra que é usada aqui no texto. Mas que diante dos seus irmãos e do seu assassinato, da tentativa de assassinato, ele não pronunciou nenhuma palavra. Mas esse texto, meus irmãos, nos falam de sonhos despedaçados, de sonhos arruinados e de sonhos destruídos. Como também foi o sonho desta mulher chamada Fantine. Será que Deus é misericordioso? Será que ainda podemos ter esperança? Mas, diferentemente de que a vida matou o sonho, ou o acaso, ou as circunstâncias, eu gostaria de convidar você essa manhã a pensar num Deus que destrói sonhos. Pensamos domingo passado sobre o Deus que dá sonhos. Mas agora, e não de uma maneira contraditória, como eu espero que nós entendamos, possamos também pensar essa manhã e refletir sobre o Deus que destrói sonhos, o Deus que despedaça sonhos. Não é outro Deus senão o nosso Deus. E vamos pensar que sonhos são esses que Deus despedaça. Que sonhos são esses que Deus se garante destruir, se compromete a destruir. E ao mesmo tempo, meus irmãos, pensarmos no propósito pelo qual Deus faz isso. E ao final, podemos enxergar não somente a destruição de sonhos nessa história, meus irmãos, de José, mas a destruição de sonhos que Deus faz no evento maior do próprio Evangelho e no evento maior de enviar o seu Filho a fim do nosso shalom, da nossa paz. Meus irmãos, nós vimos domingo passado que José teve esses dois sonhos onde ele reinava sobre os seus irmãos, onde os seus irmãos vinham e se prostravam diante dele, e não somente isso, mas também seu pai e sua mãe. A lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. Nós vimos esses sonhos que não foi o acaso, mas sim Deus, que não veio do homem, mas sim Deus, embora a palavra Deus não apareça aqui. Deus não aparece aqui nesse capítulo 37. Mas vimos que esses sonhos foram dados por Deus ao próprio José, que mesmo sendo imaturo, que mesmo sendo um gabola, que mesmo sendo um falador, e até mesmo alguém um pouco fanfarrão, mas Deus deu esses sonhos a esse jovem, e Deus iria cumprir, e cumpriu esse sonho a esse jovem. Mas agora vemos, meus irmãos, um momento propício para que os seus irmãos tentassem assassinar os seus sonhos. E eu gostaria de pensar com vocês essa manhã a respeito disso. Em primeiro lugar, meus irmãos, quais são os sonhos que Deus destrói? O primeiro sonho que vemos Deus destruir é o sonho egoísta de Rúben. Deus destrói sonhos egoístas. Veja o versículo de número 29 e 30 na sua Bíblia, ou aqui na tela ao lado. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Vocês viram que Rúben tentou ganhar tempo. A ideia dele era salvar José. E o texto nos dá uma informação, porque ele queria restituir ao pai. Ele não queria tanto salvar José, como queria restituir ao pai. E provavelmente a razão para isso é Gênesis 35, versículo 22, que diz assim: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila,
concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Como uma maneira provavelmente de ganhar novamente o favor do seu pai. Como uma maneira ardilosa de usar José para mostrar como ele era leal ao seu pai, depois do incesto que ele cometeu. Provavelmente, ao que tudo indica, Rúben tinha esse propósito. Não de salvar José, porque ele amava José, mas sim de salvar José para restituí-lo ao pai. E assim obter o favor do seu pai e o agrado dele novamente para si. Então, quando ele chegou, ele estava fora, no momento que Judá dá a ideia de vendê-lo aos ismaelitas e ganhar um dinheirinho com isso, 20 peças de prata, 10 pratas a menos do que o nosso Salvador foi vendido por Judas Iscariotes. Rúben se desespera, ele rasga suas vestes, quando ele vê que José não está mais ali. E voltando a seus irmãos, versículo 30, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Rúben era o primogênito de todos os irmãos. Dos 12 irmãos, Rúben era o primogênito, e ele era o responsável pela vida dos seus irmãos mais novos, especialmente pela vida de José, de Benjamim, que não aparece aqui na história, mas que já era nascido. E nesse sentido, ele, voltando para casa sem José, seria uma irresponsabilidade, seria mais um peso para as suas costas. E ele iria ficar mal de novo com Jacó. Ele cometeu incesto e agora o filho mais novo desaparece. O que aconteceu? Então veja, meus irmãos, que aqui Rúben está mais preocupado consigo mesmo, no versículo 30, e eu para onde irei? A preocupação dele não é o amor altruísta, a preocupação dele não é com José e o bem-estar de José, mas sim como ele vai ficar na fita, mas sim como ele vai ser visto pelo seu pai, mas sim simplesmente em não ter cumprido uma obrigação. O primeiro sonho, meus irmãos, que Deus, Ele destrói, são os nossos sonhos egoístas. Sonhos em que nós estamos no centro e não Ele. Sonhos em que nós procuramos a nossa própria glória, que nós procuramos a nossa própria reputação. Sonhos em que nós buscamos simplesmente para satisfazer os nossos desejos. Como Rúben. E eu para onde irei diante da morte do seu irmão? Ou diante da venda do seu irmão como escravo? Ele simplesmente está preocupado com a sua própria reputação, com o seu próprio bem-estar. Ele sempre está preocupado consigo mesmo. Deus não tem obrigação nenhuma e Ele não é compromissado em cumprir sonhos egoístas que nós cultivamos em nosso coração. E graças a Deus, e graças a Ele por isso, porque seria uma tragédia para nós, como seria uma tragédia para Rúben, se Deus estivesse comprometido com ele, da mesma forma que Rúben está comprometido consigo mesmo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus destrói sonhos egoístas. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus destrói sonhos idólatras. Deus destrói sonhos idólatras como o sonho de Jacó. Versículo 33, 34 e 35 diz assim: ele, Jacó, a reconheceu, a túnica manchada de sangue, e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente já José foi despedaçado. Veja que os irmãos não precisam nem dizer o que aconteceu, eles só mancham ela de sangue. Essa é a túnica do teu filho. Nós achamos isso. E Jacó já subentende, ele foi enganado, mas ele mesmo disse o que aconteceu. Então Jacó rasgou as suas vestes, mais um sonho despedaçado, e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. O sonho de Jacó parece ser maior do que o de Rúben. A sua reação é maior.
Ele se cingiu de pano de saco, algo que Rúben não fez. Rúben rasgou as vestes e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. De uma maneira hipócrita, eles levantaram para consolá-lo. Ele, porém, recusou ser consolado. Para ele, só importava José. E disse: chorando, descerei a meu filho até o Sheol. E de fato, o chorou seu pai. Deus destrói sonhos idólatras. E, ao permitir que isso tudo acontecesse, Deus destruiu um sonho idólatra de Jacó. Um sonho do favoritismo. Sim, meus irmãos, nós sabemos que Jacó, ele olhava para José e ele se lembrava dele mesmo. Porque ele foi o filho mais novo, mas que herdou a primogenitura. E ele viu José, não apenas por ser filho de Raquel, mas como um filho mais novo, herdando esses sonhos e sendo também um primogênito. Ele amava José porque talvez ele se lembrasse de Abraão. É o filho da velhice, como diz no começo do capítulo 37. É o filho que Abraão teve na velhice, Isaque. E ele também pôde ter José. Mas certamente Jacó tinha esse favoritismo sobre José. Ele amava José mais do que os seus outros filhos, de modo tal que não tinha consolo para ele. De maneira que nada, nem os outros 11 filhos e as filhas, poderiam trazer algum alívio ao pesar de Jacó. Porque para Jacó ele colocava José num pedestal. Para Jacó, José era o centro do seu coração. Jacó demonstra, meus irmãos, amar mais a José do que o próprio Deus. Ele amava mais José do que qualquer outra coisa. Ele não amava José como um filho, mas ele amava José como um ídolo. E ao acontecer isso que acontece no capítulo 37, sonhos são despedaçados. O sonho de José é despedaçado, pelo menos para ele. Mas não somente o sonho de José é despedaçado, o sonho de Jacó certamente foi despedaçado, foi destruído, meus irmãos, foi destruído. Quem destruiu o sonho de Jacó? Foi os irmãos de José? Certamente. Mas será que Deus não está envolvido nisso? Deus destrói, meus irmãos, os nossos sonhos idólatras. Sonhos onde nós colocamos no trono do nosso coração pessoas, coisas, poder, dinheiro, sexo, coisas que não são Deus, no lugar que pertence somente a Deus, no nosso ser, no centro do nosso coração. O ídolo, meus irmãos, é qualquer coisa que esfrie o nosso amor por Cristo. No caso de Jacó, era um filho. Era o filho mais novo, tirando Benjamim, era José. José esfriava o coração de Jacó por Deus. E Deus destruiu os sonhos idólatras de Jacó. E Deus também, meus irmãos, destruirá os sonhos que nós temos ao redor e em torno de ídolos que nós criamos para nós mesmos. Deus destruirá esses sonhos. A ironia nesse texto, quando nós lemos, se nós olharmos para trás, é que da mesma forma que Jacó enganou, ele foi enganado. Jacó enganou Isaque com peles de um animal, com um cabrito que foi morto. E agora Jacó é enganado também com um cabrito que mataram e que melaram sangue nas túnicas. Parece que o feitiço volta contra o feiticeiro. Jacó, da mesma forma que foi um enganador, agora também é um enganado. Deus age com muita misericórdia na vida de Jacó e nós sabemos disso, embora que as consequências Jacó tenha que lidar com elas, e Jacó está lidando com as consequências do seu próprio pecado contra o seu pai. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus destrói sonhos que não tenham nele sua única esperança. Versículo de número 24. E
tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Esse detalhe que o texto nos dá, que Moisés nos dá, é que a cisterna estava vazia e sem água. Ou seja, por isso que José não se afogara dentro daquela cisterna. Mas ali dentro daquela cisterna, quando José foi despedaçado e lançado ali para ser morto, certamente, meus irmãos, ali naquele lugar frio, úmido, escuro, José não tinha mais nenhuma esperança de que aquele sonho se concretizasse, do sonho dos seus irmãos se prostrarem diante dele. José não tinha mais nenhuma esperança que aquele sonho fosse acontecer, a não ser que o Deus que dá sonhos e que destrói sonhos fizesse aquele sonho acontecer. Ao final desse texto, meus irmãos, quando Jacó se vê também em luto, Jacó não tinha mais nenhuma esperança daquele sonho que ele refletiu tanto, o sonho de José, que ele repreendeu José, mas que ele ficou refletindo. Jacó não poderia ter nenhuma outra esperança que aquele sonho se acontecesse, diante das vestes ensanguentadas do que ele pensara ser seu filho, a não ser da mesma esperança que Abraão tivera quando estava pronto para sacrificar Isaque. A esperança de que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Abraão estava pronto para sacrificar Isaque, em Gênesis 22, porque creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Meus irmãos, da mesma forma, a única esperança que Jacó poderia ter, e não é dito que ele tenha aqui no texto, mas a única esperança que ele poderia ter aqui, diante do fato que ele sabia que José morreu, apesar de não ter o seu corpo, era que Deus poderia ressuscitar José dos mortos. Deus destrói sonhos também, e essa destruição acontece aqui na vida de José, na vida de Jacó. Sonhos que não coloquem nele a sua única esperança. Muitas vezes nós temos sonhos que coloquem em nossa força, em nossa inteligência, em nossa capacidade, sonhos que coloquem nos homens, nas pessoas, a nossa esperança. Sonhos que coloquem nos outros, em políticos, em poderes, a nossa esperança. Deus destruirá sonhos que não tenham nele a nossa única esperança de se concretizar. E Deus nos leva a esse ponto onde nós só podemos olhar para Ele, onde nós podemos olhar, a única saída é Ele. Não são médicos, não são remédios, somente Deus pode nos salvar. E em quarto lugar, meus irmãos, Deus também destrói sonhos que não levem em conta a malignidade do nosso pecado e da nossa necessidade da graça dEle. Deus destrói sonhos que não levem em conta o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos maus, e o quanto nós podemos ser maus sem a sua graça. Versículo número 20 diz assim: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Versículo número 28. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Veja, meus irmãos, esses irmãos deliberaram matar José. E nós sabemos que por uma artimanha de Judá, uma artimanha que parecia ser piedosa, não botamos neles a mão, ele é nosso irmão, não derramemos o sangue dele. Lembra talvez da história de Caim e Abel. E aí ele vai e faz o quê? Vamos vender ele como escravo. A gente não bota a mão nele, e já botaram, e vão continuar botando. A gente não derrama o sangue dele,
estão derramando, ainda que não literalmente, mas estão derramando. Porque vender alguém à escravidão era um crime que tinha pena capital. Porque era destruir a vida de alguém. Era acabar com a liberdade da pessoa. Ela não teria mais vida. Não derramemos o seu sangue. E ainda vamos ganhar um dinheirinho com isso. Veja que o sonho de Judá, ele é tão perverso como o desejo dos seus irmãos. Aqui, ele logra êxodo, por enquanto. Mas no capítulo 38, Deus também vai começar a destruir o sonho de Judá. Não para destruí-lo, mas para salvá-lo. Mas aqui, ele consegue lograr êxito através da artimanha, da manipulação e da negociação fria e calculista. Judá, ele era um frio e calculista negociador. Vamos vender que é melhor, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. Meus irmãos, certamente esses irmãos, eles não acordaram um certo dia e planejaram um assassinato da forma como foi. Daqui a tanto tempo nós vamos fazer assim. Na verdade, esse assassinato foi um assassinato de ocasião, ainda que deliberado, ainda que intencional. Mas foi um assassinato de ocasião. Houve a oportunidade. O pessoal não brinca, né? A ocasião faz o ladrão. Não deixa de ter uma certa verdade nisso. Embora que esse ladrão já estivesse no coração. Meus irmãos, o que acontece aqui? Deus, ele tirou a sua graça. Deus, meus irmãos, ele derrubou as barreiras que impediam que os irmãos agissem e levassem à consumação aquilo que eles tinham no seu coração. E Deus também age com graça em nossas vidas dessa maneira. Sabe, imagina se você pudesse fazer tudo sempre, o que você sempre quis fazer. Isso seria uma desgraça para você. E não haveria, meus irmãos, possibilidade de nós vivermos esse mundo. Porque de fato, esse mundo, não apenas o sonho de Fantini, mas esse mundo seria um inferno. Se todo mundo tivesse a possibilidade de fazer aquilo que deseja o seu coração. Que todo mundo pudesse levar à consumação aquilo que deseja, aquilo que pensa, aquilo que está lá no seu coração. Deus, ele derrubou as barreiras que impediam, as barreiras sociais, as barreiras familiares, que impediam que os seus irmãos que já odiavam José, e que esse ódio crescia a cada dia, fizessem aquilo que eles queriam fazer. Deus tirou a sua graça. Meus irmãos, é a graça de Deus que impede que esse mundo seja um caos. E é a graça de Deus em nossa vida, meus irmãos, que impedem que nós sejamos tão maus quanto poderíamos ser. Não pense que por um segundo é por você mesmo. Não pense que você é melhor do que os irmãos de José, porque nós não somos, porque muitas vezes nós odiamos, temos desejos maus contra o nosso próximo, não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. A diferença em nós é a graça de Deus, e Deus destrói sonhos em que não levem em conta o quão maus somos, e o quão necessitados e desesperados somos da graça de Deus. Deus destruirá esses sonhos. E, de alguma maneira, Deus destruiu esses sonhos. Eu não acredito que esses irmãos pensaram que poderiam ser tão maus quanto de fato poderiam ser. Eles não pensavam isso. Eu não acredito que eles tinham esse pensamento de que eram assassinos. Sabe, muitas vezes nós cometemos pecados, e que depois do pecado, nós pensamos, como eu pude cometer esse pecado? Nós nos surpreendemos com nossa própria capacidade de pecar, e com nossa própria estupidez. Sabe, talvez você olhe para pecados que você cometeu na mocidade, e veja assim, quão estúpido, quão tolo eu fui, de cometer esses pecados. Quão burro, quão estúpido eu fui. Sabe? Porque na verdade esses pecados estavam no nosso coração, mas Deus permitiu.
ele como se ele refreasse um pouco a sua graça. E a gente vai, então, àquilo que a gente quer fazer. É por isso, meus irmãos, que a pior coisa que Deus pode fazer em nossas vidas é assim: seja feita a tua vontade. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer, quando Ele diz para nós: seja feita a tua vontade. E não nós nos rendendo a Ele, mas Ele diz para nós: seja feita a tua vontade. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa. É quando Deus dá a margem, dá a liberdade para aquela pessoa fazer aquilo que ela quer fazer. Por isso, meus irmãos, que quando Deus entrega o homem a Satanás, ainda há esperança para ele, como Paulo mostra lá em 1 Coríntios, aos Coríntios. Mas quando Deus entrega o homem a si mesmo, então nós vemos que esse homem está à beira da sua própria destruição. Meus irmãos, nós não devemos jamais nos orgulhar de não sermos tão maus como os outros, que nós vemos ser marcados por pecados escandalosos e graves, ou que nós julgamos mais graves do que os nossos. Porque se nós não cometemos, não chegamos a fazer isso, é a graça de Deus em nossa vida, a graça de Deus nos refreando, a graça de Deus de várias maneiras, na nossa família, na nossa criação, no nosso contexto social, nas circunstâncias, até mesmo, meus irmãos, em nossa própria biologia. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, fazia 8ª série, 14, 15 anos, sabe, e eu nunca tinha ficado com nenhuma menina, e eu tinha muita espinha, e eu era muito desengonçado. É tanto que o meu apelido, quando eu tinha 14 anos, era Boneco de Olinda. Você já viu aqueles bonecos de Olinda lá, do carnaval de Olinda e Recife? Então o meu apelido, eu cresci muito rápido, né? E fiquei os braços muito longos. E o pessoal me chamava de Boneco de Olinda, de Mamulengo. Então, eu era muito tímido, cheio de espinhas e ainda era desengonçado. E isso me ajudou muito a não ficar, que era uma coisa que todo mundo fazia. E eu acho que eu era o único adolescente na minha sala, na 8ª série, no primeiro ano também, que nunca tinha ficado com nenhum. Agora, isso me ajudou. Mas, meus irmãos, o desejo de ficar como os outros estava lá no meu coração. Deus não permitiu que isso acontecesse, com a sua graça, me fazendo ser um adolescente cheio de espinhas e desengonçado. Mas o desejo, como os outros, estava também no meu coração. A diferença era a graça de Deus na minha vida. Muitas vezes nós nos orgulhamos, meus irmãos, por termos uma vida que não foi marcada por escândalos nem por pecados graves. Mas devemos reconhecer que foi a graça de Deus em nossa vida. Devemos reconhecer, meus irmãos, que nós somos desesperados pela sua graça. Esses irmãos agora, meus irmãos, eles puderam ver o quão pecadores eles eram. E de fato eles vão reconhecer isso. O quão malignos eles eram. A ponto de serem assassinos. Ou melhor, de não terem sido assassinos por uma articulação de Judá, que era um líder nato, um líder habilidoso, mas que os tornou tão piores do que os assassinos, como um homem que vende o seu irmão como escravo. Deus, Ele destruirá os sonhos, meus irmãos, que não levem em conta a malignidade do nosso pecado e a nossa desesperada necessidade da graça dEle. Com qual propósito Deus faz isso, meus irmãos? Com qual propósito Deus destrói os sonhos? Gênesis capítulo 50, versículo 20, é um texto, o último capítulo do livro de Gênesis, assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essas são as palavras de José, diante do clamor dos seus irmãos, prostrados em terra, para cumprir o sonho que Deus deu.
Deus o tornou em bem. Vocês intentaram para o meu mal, vocês fizeram para a minha destruição, mas Deus transformou isso no bem. Meus irmãos, Deus nos ama demais, sabe? Deus nos ama demais, meus irmãos, para não destruir os nossos sonhos. E Deus destruirá os seus sonhos, porque Ele te ama demais. O que motiva Deus a destruir os sonhos que você faz, os falsos sonhos, sonhos egoístas, sonhos idólatras, sonhos que são imaturos, porque não levam em consideração a sua necessidade da graça dEle. Ele faz isso porque Ele te ama. E é por isso que Ele não vai deixar esses sonhos continuarem. Essas falsas ilusões que nós temos. Essas falsas esperanças que nós temos. Deus, Ele destruirá, porque Ele nos ama. Deus, Ele fará isso com o propósito de nos salvar. Meus irmãos, Fantini sonhou que Deus seria misericordioso. É uma constatação pessimista, mas ainda assim é uma constatação adulta. Eu sonhei que Deus seria misericordioso. Por quê? Porque ela está dizendo que aquilo que aconteceu com ela, na vida dela, revela que Deus não era misericordioso. A fuga para isso é a fuga do arminianismo, do pelagianismo ou do teísmo aberto. Deus não podia fazer nada para impedir. Deus não podia fazer nada para impedir o que aconteceu com José. Deus não poderia fazer nada para impedir o assassinato. Deus não poderia fazer nada para impedir que eles vendessem como escravo. Essa é uma tentativa de responder à realidade do mal e do caos no mundo. Mas essa não é uma alternativa bíblica de responder essa questão. Essa não é a resposta bíblica. Por isso que a resposta de Fantini, ela é melhor do que essa, ainda que seja completamente errada. Sonhava que Deus era misericordioso. Ou seja, se o mal existe, então Deus, Ele não pode ser todo poderoso e ao mesmo tempo ser misericordioso e bondoso e amoroso. Ele pode ser todo poderoso, mas Ele não é bom. Essa é a resposta de Fantini. Mas qual é a resposta da Bíblia? A resposta da Bíblia é que Deus é todo poderoso e que Ele é bom e que Ele é misericordioso. Essa é a resposta da Bíblia. Ou seja, o mal existe. E Deus não somente não impede que o mal aconteça, mas Ele usa o mal para o nosso bem. Vós intentastes para o meu mal, a mesma coisa. Deus o intentou para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa conservação, para a nossa preservação. Deus me enviou, na verdade vocês não entenderam o que aconteceu. Deus me enviou adiante de vós, para salvar vocês, para nos salvar. Ou seja, entender que o mal existe, mas que Deus usa esse mal. E Deus é tão poderoso, meus irmãos, e tão sábio que Ele pode usar esse mal. Ele pode usar sonhos destruídos, sonhos que Ele mesmo destrói, para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos como José, certamente não entendia o porquê ele estava dentro de uma cisterna. E depois o porquê ele fora vendido como escravo aos ismaelitas ou aos midianitas, são dois termos para o mesmo grupo de pessoas. Por quê? Nós não entendemos também o porquê coisas ruins acontecem em nossa vida. Mas podemos confiar que Deus, Ele está operando em nossas vidas. Ainda que nós não entendamos, podemos confiar em Deus. Meus irmãos, quem é que está aqui destruindo sonhos? Não é outro senão o próprio Deus. Perceba isso no texto. Observe, Jacó manda José ir atrás dos seus irmãos. Veja, Jacó foi tão tolo a esse ponto. Ele não percebeu que os irmãos queriam, odiavam José. Ele mandou José atrás dos seus irmãos. E aí José chegou em Siquém. Jacó tinha razões para estar preocupado, porque Siquém era o lugar onde Simeão e Levi matou de geral.
Chegando em Siquém, José não acha ninguém. Ok. Ele estava a 80 quilômetros longe da sua casa. 80 quilômetros. E chegando em Siquém, então ele vê e encontra um homem. Ao acaso, coincidência, ele encontra uma única pessoa que sabia para onde os irmãos dele tinham ido, porque essa única pessoa ouviu da boca dos irmãos o lugar para onde esses irmãos estavam indo. E esse homem diz: olha, José, eu sei para onde teus irmãos estão indo, porque eu ouvi eles falando que iam para Dotã. E eles foram para lá, para Dotã. E Dotã ficava a 20 quilômetros de Siquém. E então José vai para Dotã. Mas em Dotã, onde os seus irmãos estavam, não coincidentemente, existia uma estrada que passava e que ia direto para o Egito. E essa estrada passava um grupo de negociantes ismaelitas, que naquele momento em que os irmãos estavam pensando em matar, Judá se levanta, propõe um bom negócio para eles e vendem eles a exatamente negociadores que passavam naquela estrada e que vão levar José diretamente para o Egito, para a casa de Potifar. Quem está governando a história? É a coincidência? É o acaso? Quem está governando essa história do capítulo 37? Ainda que ele não apareça, são os irmãos de José? São os maus desejos do coração dos irmãos de José? Acasos não existem. Quem está governando a sua vida? São coincidências? Não. É o Deus providente que governa todas as coisas. E Ele está governando isso, e é Ele quem está destruindo os sonhos falsos, os sonhos que não estão de acordo com o seu propósito santo em nossas vidas, meus irmãos. Não é apenas a história de José, meus irmãos, mas o próprio Evangelho, onde nós vemos Deus destruindo sonhos. O próprio Evangelho é a grande história na qual Deus destrói sonhos. Em primeiro lugar, meus irmãos, no Evangelho Deus destruiu o sonho dos discípulos de um Messias sem cruz. Eles queriam um Messias, mas um Messias glorioso, poderoso, militarmente, que libertasse Israel da escravidão do Império Romano, que levasse ele à potência máxima do mundo. Mas eles não queriam um Messias que tivesse que padecer, que tivesse que ser rejeitado, sofresse, fosse morto e crucificado. É tanto que eles resistiram à ideia. Quando Jesus avisava a eles que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, padecesse, fosse morto, sepultado e ressuscitasse, eles sempre repreendiam a Jesus. Eles demoraram para aceitar isso. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus foi crucificado, eles estavam desesperados, eles estavam tristes, eles estavam temerosos. Porque Deus, ao crucificar o seu Filho, destruiu o sonho deles, de um Messias, que não tivesse que passar pelo que Jesus passou. Deus destruiu no Evangelho, meus irmãos, o sonho de Pedro, que é o nosso sonho, da nossa autossuficiência e fidelidade. Pedro que dizia para todo mundo pode te abandonar, menos eu. Eu irei contigo até onde for. Eu estou pronto para morrer e dar a vida por você. O negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Naquela quinta-feira em que Jesus foi entregue às autoridades judaicas para serem julgado. E em terceiro lugar, meus irmãos, Deus destruiu o nosso sonho de uma humanidade que não é tão má e desesperadamente corrupta. Na cruz, Ele destruiu esse sonho de uma humanidade que não é desesperadamente corrupta. Ao sacrificar o seu Filho, Deus destruiu completamente qualquer noção que poderíamos ter de que a humanidade ela é boa, de que a humanidade ela não é tão má. Porque Deus mostrou o quanto o nosso pecado é mau, o quanto o nosso pecado é terrível, o quanto o nosso pecado é profundo.
E a morte de Cristo, da maneira como foi, demonstra, meus irmãos, a malignidade do pecado. E é por isso que Jesus morreu daquela forma tão feia. É por isso que Jesus morreu daquela forma tão humilhante, tão vexatória, tão sangrenta. Precisava ser daquela forma. Ele não poderia ter simplesmente um infarto e morrer. Ele não poderia ter simplesmente uma doença ou um acidente. Não, ele teria que morrer daquela maneira como ele morreu, para demonstrar o quão terrível é o nosso pecado. E ao mesmo tempo, o quão grande é o seu amor por nós. Na cruz, meus irmãos, Deus despedaçou os nossos falsos sonhos. A melhor notícia que você poderia ouvir essa manhã é que Deus destrói sonhos. É que Deus destrói e destruirá os seus sonhos, os nossos sonhos. Ele destruirá os nossos falsos sonhos, as nossas falsas esperanças, para que o sonho de salvação se torne realidade. Na cruz, o Deus que Fantini achou que era misericordioso, nós temos a certeza de que Ele é misericordioso. Na cruz nós temos a certeza de que Deus nos ama. Fantini terminou dizendo que a vida assassinou o seu sonho. Mas existe um sonho que não pode ser morto. Existe um sonho que não pode ser assassinado. Versículo de número 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Este é o sonho que a vida que ninguém pode matar. Esse é o sonho que Deus não destrói, porque é o seu bom propósito de nos salvar. Entre mentes, no meio daquilo tudo, no meio daquele caos de engano, de mentira, de violência, José foi vendido ao oficial de Faraó, Potifar. O sonho continua. O sonho dos seus irmãos se prostrarem diante dele, o sonho dele ser o governador, continua. Deus está cumprindo o seu propósito. Entre mentes, o último versículo nos mostra que o sonho que Deus deu a José não foi destruído. Ele continua. Apesar de não ser da forma como José achou que ele iria se cumprir, mas ele continua. O sonho de nos salvar, de Deus nos salvar, continua. Apesar de não ser da forma como a gente acha. Mas o sonho de Deus abençoar a igreja presbiteriana do Pirangi continua. Entre mentes, no meio de tanta coisa errada, Deus continua com o seu propósito de nos salvar, e Ele nos salvará. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças pela Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aplicando ela em nossos corações. Ó Deus, abençoa, ó Pai, a Tua igreja. Ó Deus, realiza, Senhor, o Teu bom propósito, o Teu decreto e os sonhos, ó Pai, que o Senhor nos dá e que vem de Ti. Não os nossos próprios sonhos, não os nossos sonhos idólatras, egoístas, não os nossos sonhos imaturos, que não levam em conta, ó Pai, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos desesperados da Tua graça. Ó Deus, não os nossos sonhos que não têm a única esperança em Ti, na Tua salvação. Ó Deus, tem misericórdia de nós, destrói, Senhor, os nossos sonhos que não são Teus, para que o Teu desejo prevaleça em nossas vidas, porque não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável, e sim a Tua vontade. Nós somos pecadores, somos falhos, e sem a Tua graça, Senhor, nós somos miseráveis. Mas Te damos louvor, porque a Tua graça nos alcançou. Tu és o Deus
o Deus, somente Deus, que governa todas as coisas. Governa o mundo e o que nele há. E que nós possamos nos juntar, Senhor, com toda a voz da criação, para te render glória, para te render graças. Que a voz da criação se renda diante do Senhor. E que nós, como sacerdotes da criação, possamos, ó Pai, te louvar, te bendizer esta manhã. Em nome de Jesus. Amém.